É difícil ser neutro a artistas como o Adam Sandler. Seja algum tipo de repulsa ou carinho pelo ator, fato é que de uma forma ou outra ele deve ter feito parte da infância ou adolescência de boa parte das pessoas. E sinceramente, ambos são justificáveis. Esse cara já trabalhava com comédia na TV desde os anos 90 e desde o final dos anos 90 ele tem uma carreira consideravelmente impressionante no cinema. Bom, no começo dos anos 2000 a gente percebia o humor de outra forma e sem essa baboseira de o politicamente correto tá estragando a comédia, sinceramente parece que o Adam Sandler sequer notou que o mundo estava mudando, tinha uma certa honestidade na idiotice de alguns filmes que ele fazia naquela época e a gente lembra até hoje. Mais impressionante ainda é o fato de, durante mais de uma década, o Adam Sandler conseguir sobreviver com uma produção tão autocentrada nele mesmo. Os colegas da época do Saturday Night Live seguem aparecendo nos filmes dele até hoje, tem pelo menos uns 3 diretores que parecem ter reservado metade da carreira deles exclusivamente aos filmes do Adam Sandler, e, cá entre nós, nenhum desses caras é particularmente talentoso, e eles seguem fazendo basicamente a mesma coisa em todos os filmes. A cada um clique saem outros 20 que não oferecem muito mais como linguagem além daquela provocada com piadas com peitos, peidos ou um suposto magnetismo sexual que faz boa parte das mulheres dos filmes se atraírem pelo ator. Quero dizer, eu não tô falando que esses filmes não são tão bons assim porque são comédias, mas sim porque são a mesma comédia que eles sempre fizeram, numa época que já superou pelo menos um pouco esse jeito de fazer rir. A culpa nem seria tanto do Adam Sandler se ele também não escrevesse e produzisse uma fatia imensa desses filmes. Então, o Adam Sandler na mão do Adam Sandler não é a coisa mais esperta do mundo, mas não só de realizadores medíocres sobrevive a filmografia do ator. E é disso que eu quero falar nesse vídeo. Em 2002, no que ainda era a juventude encantadora do Adam Sandler no cinema, entre, sei lá, o paizão e como se fosse a primeira vez, ele foi o protagonista de um filme do Paul Thomas Anderson. O nome do filme aqui no Brasil é Embriagados de Amor, e isso pode soar tão criativo quanto qualquer outro filme dele, mas, cara, vocês precisam saber que o Paul Thomas Anderson é só um dos diretores mais incríveis em atividade. Numa onda meio Tarantino, ele foi bombar com Boogie Nights uns 3 anos depois de Pulp Fiction. Esses são caras apaixonados incondicionalmente por cinema que sempre rejeitaram um pouco o ensino formal dessa arte, mesmo que, óbvio, não é como se eles não tivessem oportunidade. Mas o ponto é que, para os padrões de Hollywood, tanto ele quanto Tarantino tinham um jeito mais solto de pensar o cinema. Os primeiros filmes do Paul Thomas Anderson, que incluem o maravilhoso Magnolia, são cheios de energia, exageros, planos complexos e subtramas que se amarram de um jeito tão espalhafatoso quanto sensível ali no fundo. Mas o filme com Adam Sandler surge num começo de pequena mudança na carreira do diretor. Se tu olha para os filmes mais recentes que o Paul Thomas Anderson fez, o Sangue Negro, Mestre e Trama Fantasma, que é o meu preferido, são todos filmes que, mesmo em produções gigantescas, costumam funcionar como parábolas bastante centradas, giram em torno de um conflito ou uma dinâmica específica de personagens, num jeito de pensar o filme que se permite uma elegância extremamente sutil na hora de filmar, um cinema de simbolismos, mas principalmente de ritmo. Esse que eu vou falar em específico me lembra até algo que o Jim Henson faria. E a escolha dele para o primeiro desses filmes menores, mas nunca menos interessantes, foi justamente o Adam Sandler. Aquele ainda era jovem e, por incrível que pareça, mesmo em uma trama que pede por uma delicadeza que a gente não imaginava vindo do ator, que costuma trabalhar com personagens sempre imaturos e potencialmente surtados, o Paul Thomas Anderson não escolhe ignorar esse imaginário que a gente tem dele nesse personagem. Ele ainda é uma criança no corpo de adulto, ele ainda tem surtos, o personagem dele explode em reações violentas nas situações mais inusitadas, mas por propor uma experiência mais contida desse estereótipo, um pouco mais envergonhada até, e o filme não precisa dizer isso, ele grava esse isolamento, a câmera chega a fugir dele às vezes. Por essas especificidades, ele acaba encontrando um personagem bem mais complexo e encantador. O Paul Thomas Anderson entende que esse arquétipo do Adam Sandler seria um coadjuvante em qualquer narrativa convencional, um alívio cômico e pronto, desde a primeira cena ele espera por algo. O Adam Sandler não de forma romantizada, como costuma acontecer quando a gente tem aquele Adam alfa bizarro Sandler. Embriagados de Amor sabe que toda essa pose é meio ridícula, nunca é desonesto desse jeito, e mesmo assim ele ainda se permite o romance, por que não? E por isso acaba sendo um papel tão particular. É uma comédia romântica no fim das contas e tem uma certa ternura envolvendo o Adam Sandler aqui, ele como persona mesmo, não é como se ele precisasse ser radicalmente outra coisa para ser um bom ator. E por falar nisso, em 2017 ele participou de Os Meyerowitz, Família Não Se Escolhe, já em uma outra etapa da carreira. Primeiro que existe na indústria essa mania de amadurecer atores de comédia, como se isso fosse necessário, enfiando eles em dramas onde fazem personagens mais tristes, aparentando mais idade, com barba e tal. O próprio Adam Sandler tinha passado por isso 3 anos antes em Homens, Mulheres e Filhos, mas nos Meyerowitz, já com seus 50 anos de idade, eu acho que o resultado foi bem mais interessante. A direção dessa vez é do Noah Baumbach, que fez o mais recente Uma História de Casamento e tá recebendo bastante atenção por isso. Ele é um cara consideravelmente mais conservador do que o Paul Thomas Anderson,
e no geral costuma ser meio que obcecado por alguns temas que se repetem nos filmes dele, família, relacionamento e todas as barreiras no meio disso. Ele também tem um lance de auto-homenagem, filmes sobre artistas, pessoas que aspiram ao cinema, os filmes são cheios de piadinhas internas com a indústria, e os personagens declamam os próprios sentimentos o tempo todo da forma mais positiva possível, mas isso acaba rendendo algumas atuações realmente esforçadas. Poderia acabar soando mais pedante se o Adam Sandler não fosse um cara com bem menos glamour aqui, é uma atuação bastante reativa e é massa ver ele aceitando essa posição mais uma vez. Uma coisa que o Noah adora tentar capturar nos filmes dele são momentos cotidianos, tipo estacionar o carro, e ele seguido coloca os diálogos a partir dessas situações. As conversas são cheias de ruído, elas também costumam ser na vida real, tem sempre um falando por cima do outro, estão sempre divagando, e seria fácil pro Adam Sandler apostar em uma atuação infantiloide pra reagir a isso, até porque o personagem dele tem sérios traumas de negligência na infância. Isso que é o mais interessante, numa primeira camada, o Adam Sandler tira a infantilidade do caminho nesse papel. Ela ainda tá aqui em algum lugar, mas não na performance dele, e era isso que o roteiro pedia. Se no filme do Paul Thomas Anderson já existia uma proposta de amadurecimento, aqui o que dá pra sentir dele é muito mais uma raiva contida, que quando puramente associada a uma coisa infantil acaba sendo mais bobo do que qualquer outra coisa. Esse lado tá aqui, mas ele externaliza exatamente o contrário, que tem de reprimido nesse adulto que passa a vida tentando e batendo contra a parede. Parte da espontaneidade do personagem tá nessa caracterização. Ainda existe um humor ali e isso reflete bastante nos diálogos, inclusive os dramáticos. Essa dificuldade imensa de comunicação entre todos os personagens é uma das principais preocupações do Baumbach como realizador, e o personagem do Adam Sandler funciona porque ele não tá sempre extrapolando. Na maior parte do tempo ele anda cansado, mancando inclusive, ele até tenta conversar como uma pessoa normal faria, mas simplesmente nunca dá certo, e as explosões só deixam o personagem com mais camadas. Então, pasmem, ele é a melhor coisa do filme, mas ainda não é o melhor trabalho dele. Isso porque em 2019, e que está sendo lançado agora aqui no Brasil pela Netflix, o Adam Sandler protagonizou Joias Brutas. A direção é dos irmãos Safdie, e eu acho que se eu fosse tentar definir eles, eu diria que são caras dessa geração. Eles têm uma linguagem muito metropolizada, muito urbana. A velocidade é outra, o som é mais sintético, as luzes, a quantidade de informação que eles empurram na gente, tudo não parece nenhum esforço em capturar essa realidade urbana. Eles parecem mais produto dela. Soma isso com as tramas sempre alucinadas e com pressa no sentido de urgência ser um negócio constante nos filmes deles, e também um gosto por encontrar as pessoas que eles querem em cada filme, seja lá onde for. Eles já tinham feito isso no Amor, Drogas em Nova York e no Bom Comportamento com Robert Pattinson, mas de uma vez eles usaram gente que não tinha tanta experiência com a atuação dos personagens. E eu não tô falando do Robert Pattinson, tá? Ele é ótimo. Isso acontece até nesse filme mesmo, mas é um realismo que conversa com a proposta, e eles conseguem tirar o máximo disso. Botam o Adam Sandler na mão desses caras e eles encontram um diamante, com perdão do trocadilho. Tô pra dizer que esse é o personagem mais personagem que ele já fez. O Adam Sandler tá totalmente despido aqui. Ele interpreta um joalheiro judeu, que é quase uma caricatura, assim como William Dafoe em O Farol ou Wesley Snipes em Dolemite, papéis que têm todas as ferramentas pra soar só artificiais, mas ficam palpáveis por causa do tanto que o ator injeta nele. E se as duas atuações dele que eu comentei antes já eram bastante físicas, essa aqui é a mais espalhafatosa de todas, e não tem nada de pejorativo nisso. Ele toma conta da tela, é cheio de trejeitos, manias e idiosincrasias. Em entrevistas, os irmãos Safdie já até comentaram sobre o quanto Adam Sandler teve espaço para improviso, e para compor o personagem percebeu as coisas mais mínimas, tipo acrescentar que ele teria uma lupa favorita. Não que improvisar seja necessariamente sinônimo de uma boa atuação, isso não é verdade, mas no filme como esse, onde sobram palavras o tempo todo, e isso tá ali como função de estilo, não é uma reclamação, o tanto de detalhes nessa performance, mesmo frivolidades, principalmente frivolidades na real, é uma das coisas que mais dá substância pra ela. E ainda por cima, esse é um filme muito sufocante. Sério, se no Meyerowitz já várias vezes tinham duas pessoas conversando ao mesmo tempo, aqui tá sempre todo mundo conversando ao mesmo tempo. O filme é uma sequência de escolhas erradas do protagonista e a tensão que o Adam Sandler vai acumulando e jogando aqui e ali é impressionante, sinceramente. Eu sei que a maioria das pessoas só conhecem os filmes ruins do Adam Sandler, e eu não vou fingir aqui que não são a maioria, mas no final das contas, quando bons realizadores trabalham com ele, eles conseguem tirar bons resultados. São filmes muito bons, ou pelo menos interessantes, onde o ator nunca é um problema. Ele é sempre um dos pontos fortes, pra falar a verdade. Então, pra quem ainda acha que o Adam Sandler não é um bom ator... I disagree. I disagree, Gary.
Meu nome é Henrique e Joias Brutas está estreando na Netflix e eu queria falar desse filme, mas como a Netflix não paga a gente, eu vou recomendar um outro programa de streaming que tu pode testar por um mês de graça e depois se tu quiser continuar é só R$10, bem mais barato, tu ainda ganha frete grátis lá na Amazon e o catálogo é surpreendentemente bom, hoje em dia é tão interessante quanto a Netflix. Tem Fleabag, a série do momento, que levou tudo no Globo de Ouro, tem coisa do Tarantino, o Ultimato tá lá, os 3 John Wick, Clube da Luta, Poderoso Chefão, eu não recomendaria se não estivesse usando bastante. E ajuda se vocês assinarem pelo nosso link, a gente ganha uma taxinha sem tu pagar um único centavo, é uma das coisas que sustenta o canal. É isso, se inscreve, curte, comenta, compartilha e até!